Durante muito tempo em minha vida, eu desejei ter um relacionamento. Eu desejei ter alguém na minha vida que me amasse da forma que eu era, que me aceitasse, que compartilhasse uma vida comigo. E não tinha essa pessoa na minha vida, não existia. E também estava muito infeliz com o meu trabalho. Durante muito tempo eu trabalhei em um ambiente onde eu era desvalorizada, onde eu trabalhava muito, o meu trabalho sim era necessário, mas existia uma desvalorização do meu trabalho. E isso me fez infeliz durante muito tempo. E em mim nasceu um desejo de modificar isso. Eu precisava mudar isso. Eu tinha esse desejo muito grande dentro de mim que aquele já não era mais o meu lugar. Aquela já não era mais a vida que eu queria viver. Eu estava insatisfeita, eu estava triste, eu estava depressiva. Eu também estava acima do peso. Eu estava pesando 120 quilos à época. E eu cheguei a pensar que aquele ali era o meu fim e que não haveria uma solução para mim, que aquela era a vida que eu iria viver até o dia da minha morte. Talvez você que está me ouvindo agora, que esteja vendo esse vídeo, esteja em uma situação semelhante, passando por algo desse tipo. Eu queria te dizer uma coisa, calma, não é o fim. Eu muito me emociono porque em 12 meses a minha vida ela deu uma volta muito grande, só que isso começou antes. E é muito verdade que existe um grande poder nas tomadas de decisões. Quando a gente decide fazer algo em nossas vidas, quando a gente decide modificar a nossa realidade, todo o universo ele vai conspirar para que isso aconteça. E eu gostaria muito, muito de contar para vocês tudo o que tem acontecido na minha vida. Eu quero mostrar para vocês onde eu transformei toda a minha vida. E eu não estou falando de riquezas, que isso vai vir. Eu estou falando de sair literalmente do fundo do poço emocional. Eu era extremamente triste e infeliz. Hoje, há um pouco mais de 2 anos, porque tudo começou bem antes, mas efetivamente as coisas se desdobraram em 12 meses. Mas eu tomei uma decisão há 2 anos. E quando eu tomei essa decisão, que foi pela minha saúde e bem-estar, as coisas começaram a acontecer. E eu vou gravar os vídeos e vou contar isso pra vocês. Fato é que hoje eu tenho a vida que eu gostaria de viver. E eu estou, inclusive, fazendo uma mudança agora, uma mudança muito grande, e eu quero compartilhar com você. Bom, e eu decidi registrar aqui para que a minha vida, ela, de alguma forma, ela possa ajudar você que está assistindo agora. Bom, eu quero começar desde o começo. Em 2022, eu estava pesando aproximadamente 120 quilos. Essa próxima foto que vocês vão ver agora. E eu estava extremamente depressiva. Eu estava cursando a faculdade de Direito. E eu cheguei ao fundo do poço. Eu achei realmente que aquele era o meu fim. Eu tinha que trabalhar e estudar. Eu fazia faculdade a mais ou menos 24 quilômetros de distância da minha casa. E eu ia de carona para a faculdade. Então, eu trabalhava o dia inteiro e à noite eu saía do escritório onde eu trabalhava e ia para a beira da pista para poder pedir carona para poder ir para a faculdade. E assim, isso aconteceu durante 5 anos, que foi o período da minha faculdade. Após sair da faculdade de Direito, eu achei que o mundo iria se abrir, que eu iria me tornar uma grande advogada e que o dinheiro iria estar me esperando. Não foi bem assim que as coisas começaram a acontecer. Eu não estava feliz no meu ambiente de trabalho. E em mim nasceu um desejo muito grande de modificar aquela situação. Eu precisava modificar aquilo, eu precisava dar um rumo melhor para minha vida. Só que eu não sabia como, eu não fazia ideia como isso iria se desdobrar. Mas eu já havia começado a estudar, já havia começado a ler sobre as leis e como que este mundo que nós vivemos, ele funciona. Porque é muito verdade que quando nós nascemos, nós viemos para este mundo, ninguém nos deu um roteiro de como as coisas iriam funcionar aqui. Ninguém disse pra gente o que a gente poderia fazer para modificar as nossas vidas e como deveríamos viver. É muito verdade que nós achamos várias doutrinas. Fomos em igrejas, eu fui em várias igrejas e muito do que eu achei foram cobranças, foi uma lei rígida, foram pessoas que não viviam aquilo que estavam falando, mas queriam muito que nós vivêssemos.
E aquilo para mim não fez o menor sentido. Eu não acreditava, eu não podia conceber que a minha vida iria se basear em uma lei seca, que a minha vida iria ser trabalhar para sobreviver e que eu deveria viver com medo, que eu deveria ter medo de fazer ou de ter qualquer coisa. Então eu comecei a me aprofundar em vários estudos. E é isso que eu quero. Bom, então tudo isso começou com essa insatisfação no emprego onde eu estava e com a vida que eu estava levando. Depressiva, pesando 120 quilos, em um trabalho onde eu era desvalorizada, sem um relacionamento. Para mim isso é muito importante, gente. Ter um relacionamento, ter alguém ao meu lado é muito importante. Então, diante de tudo isso, eu decidi que eu precisava mudar. E eu comecei a buscar caminhos, eu comecei a buscar informações de como isso poderia acontecer. E é isso que eu quero registrar aqui e contar para vocês. Bom, no ano de 2022, eu estava muito triste mesmo. E um desses dias chorando dentro do meu quarto, aqui neste quarto onde eu estou, eu vou filmar ele depois para vocês verem. E um desses dias, eu tenho até um desses registros também, eu vou colocar aqui nesse vídeo, onde eu estava chorando muito por conta da vida que eu estava vivendo, sabe? Eu não queria mais viver aquela vida, onde eu não tinha um namorado, não tinha um marido, até porque eu tava feia demais pra isso. Na minha mentalidade era isso. Hoje eu sei que não é nada disso, mas eu acreditava que eu não merecia um relacionamento porque eu estava acima do peso. Eu acreditava que eu não merecia alguém, que ninguém ia querer me amar porque eu estava feia e acima do peso. E um desses dias de muita tristeza dentro deste quarto, chorando muito, eu levantei para ir até a cozinha para pegar um copo de água. E eu lembro que quando eu cheguei na geladeira, que eu coloquei a mão na porta da geladeira para abrir a geladeira, uma voz, não era uma voz audível, era uma voz que vinha como se viesse de dentro de mim. Eu não ouvi do lado de fora, foi de dentro. Só me disse uma palavra, não mais. Disse, peça. E eu, como assim peça? Pedir? E eu comecei a pensar sobre isso. Eu peguei minha água, voltei pro quarto e comecei a pensar. Falei, como assim peça? E aí eu comecei a me lembrar dos estudos. Eu comecei a me lembrar de tudo que eu estudei, de tudo que eu li, de tudo que eu vi ao longo da minha vida em relação a Deus, em relação à espiritualidade, em relação ao mundo extrafísico. E eu lembrei que existe um fundamento muito importante que nós precisamos nos comunicar. Nós nos comunicamos com Deus através da fala, com o mundo através da fala. Então, eu precisava dar um comando. Esse foi o comando que eu recebi. Peça. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma carta para Deus. Eu escrevi. Eu, como formada em direito e conhecedora de leis e petições e entendendo que o mundo espiritual existem leis que governam ele também, então eu falei, eu vou fazer uma petição e eu vou fundamentar essa petição porque eu tenho base de leis espirituais para isso e eu vou fazer. Foi isso que eu fiz. Eu redigi uma petição para Deus. E nessa petição, à época, eu coloquei que eu tinha o desejo de fazer uma cirurgia bariátrica. Só que isso foi lá em 2020, quando eu decidi fazer isso. E foi logo quando instaurou-se a pandemia mundial, que todas as cirurgias eletivas elas foram suspensas. Então, não tinha como eu fazer aquilo pelo SUS. E eu tampouco tinha condição alguma de poder pagar por uma cirurgia tão cara, que custava em base de uns 30 mil reais. Eu não tinha dinheiro mal para fazer a feira do mês à época, imagine. Mas o que eu preciso que vocês entendam, e ao longo dos meus vídeos aqui vocês vão entender, que quando nós decidimos, quando nós visualizamos e identificamos aquilo que nós queremos para a nossa vida, quando nós decidimos que vamos fazer alguma coisa dar certo em nossas vidas, todo o universo ele começa a conspirar. Ele começa a se desdobrar para que isso efetivamente aconteça. E eu me emociono de falar isso para vocês, porque tudo que tem acontecido na minha vida
tudo que tem se desdobrado na minha vida, eu jamais imaginei que poderia acontecer. Se há 2 anos me contassem que hoje eu estaria de mudança de país, que eu estaria 45 quilos mais magra, que eu estaria trabalhando hoje com aquilo que eu amo, que eu estaria vivendo a vida que eu nem imaginei que seria possível, eu iria pensar assim, tudo bem. Eu ia dizer, tudo bem, acredito, mas seria um acredito da boca pra fora, com certeza seria. Eu diria assim, tá, eu acredito que isso é possível, mas no meu interior eu não acreditaria se eu não conseguisse ver. E é isso que eu tô propondo pra vocês aqui com os meus vídeos neste momento. Eu só quero mostrar pra vocês. Eu quero mostrar como que as coisas vêm acontecendo na minha vida. Eu quero mostrar pra vocês o que eu tenho feito, como tenho aplicado tudo que tem acontecido e que se fizer algum sentido pra você, eu quero te convidar. Não desiste ainda. Vamos tentar só dessa vez.